Relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros aliou-se ao petista Humberto Costa para requisitar um inédito pedido de quebra de sigilo bancário de um veículo de imprensa na Comissão Parlamentar do Senado. O requerimento que pede a quebra de sigilo bancário da Jovem Pan é um entre os 135 a serem apreciados na 38ª reunião da CPI, marcada para amanhã, dia 3 de agosto, na retomada dos trabalhos da comissão que está em recesso. Além da requisição de quebra de sigilo bancário da Jovem Pan, Calheiros e Costa também fazem a mesma solicitação aos responsáveis pelos sites de viés conservador Alan dos Santos, do Terça Livre, Raul Nascimento dos Santos, do Conexão Política, Paulo Enéas, do Crítica Nacional, José Pinheiro Tolentino Filho, do Jornal da Cidade Online, Tarsis de Souza Gomes, do Renova Mídia e das produtoras LHT Riggs Limitada, responsável pela Brasil Paralelo, e Farol Produções Artísticas, do Senso em Comum, classificando todos como grandes disseminadores das chamadas fake news. Sobre o fato, a Jovem Pan manifestou-se através do seguinte editorial. Comunicado do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Sobre o pedido de quebra do sigilo bancário encaminhado pelo senador Renan Calheiros à CPI da Covid, a Jovem Pan vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. Pedidos do gênero são injustificáveis. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial. Mas para que não restem dúvidas quanto à transparência do comportamento da emissora, republicamos os balanços em nosso site. As verbas governamentais podem ser conferidas no site www.portaldatransparencia.gov.br. Estranhamente, o requerimento estabelece que as investigações sejam feitas a partir do ano de 2018. Segundo o documento que justificou a sua criação, a comissão foi instaurada com o objetivo de, abre aspas, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, fecha aspas. Como se sabe, a Organização Mundial de Saúde oficializou a existência de uma pandemia em março de 2020. A acusação de Calheiros, portanto, não se enquadra no fato determinado para a criação da CPI. Diferentemente do que afirma Calheiros, a história da Jovem Pan comprova que ao longo de seus 77 anos de existência, a empresa jamais disseminou fake news. Os profissionais da emissora divulgam fatos e os analisam segundo diferentes pontos de vista. O autor do pedido não especifica quais profissionais disseminaram notícias mentirosas e em quais programas isso teria ocorrido. Fica claro, portanto, que se trata de uma acusação genérica que tem por única finalidade cercear a liberdade de imprensa no Brasil. Perfeito. Então, o comunicado do Grupo Jovem Pan é o nosso primeiro tema desta segunda-feira. A gente começa trazendo para você a análise de Guilherme Fiuza a respeito desse pedido apresentado pelo relator da CPI, Renan Calheiros. Seja bem-vindo, Fiuza. Boa noite. Acho que a gente está sem o som do Fiuza. Já chega aqui a imagem do Guilherme Fiuza, a gente acompanhou, mas a gente ainda não tem o som do Fiuza. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Antes, a análise da Ana Paula Henkel. Queremos ouvi-la então, Ana, a respeito desse pedido. Boa tarde para você aí em Los Angeles. E também sem o áudio da Ana. Também não conseguimos ouvir a Ana. Augusto Nunes, então. Boa noite, Augusto. Vitor, bem-vindo de volta. Obrigado, Augusto. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé Maria. Bom, então eu começo essa rodada
dizendo o seguinte: como veremos ao longo desse programa e como constatam as várias mensagens de solidariedade à Jovem Pan e textos escritos por jornalistas independentes, esse pedido é absurdo, ele não se baseia em nada sustentável e certamente não será endossado pela maioria dos senadores se for colocado em votação. O jornalista Mário Sabino, por exemplo, ele destaca um trecho e ele ressalva que discorda das posições editoriais dos jornalistas da Jovem Pan. Ele diz que isso aí é feito e republica um trecho provando o que diz. Isso aí é feito porque o Renan quer encontrar, tentar resumir o mau português aí, o trecho em mau português com que ele aponta alguma pessoa vagamente. Diz que esse pedido é feito também para identificar um jornalista que ajudou na campanha do Bolsonaro, que é ligado aos filhos do Bolsonaro, que faz parte do gabinete do ódio, que dissemina fake news. Então vamos lá, fazendo a cobrança essencial. O senador Renan Calheiros tem o dever de identificar esses jornalistas, para começo de conversa. Tem o dever também de dizer porque não é a Jovem Pan divulga fake news, são os profissionais da Jovem Pan, segundo Renan Calheiros. Quais são? Identifique os profissionais, diga quais foram os fatos aqui divulgados que o Renan considera fake news e em que programa eles foram divulgados. Foram divulgados aqui no Pingos nos Is, diga quais são. Identifique. E aí peça a quebra de sigilo do profissional. Qualquer um de nós, por exemplo, aqui dos Pingos nos Is, pode pedir. Convoque qualquer profissional para depor na CPI. Agora, não faça essa safadeza contra a liberdade de imprensa, essa tentativa de torturar a liberdade de imprensa. É o que ressaltam esses jornalistas que, como o Mário Sabino, escreveram sobre esse fato. Então, por exemplo, eu quero saber, está falando alguma coisa a meu respeito? Quero saber. Quero saber por que o Renan Calheiros, se está interessado em saber o que ocorreu na pandemia, quer a quebra do sigilo a partir de 2018, se a pandemia começou em 2020, como lhe lembra o comunicado da Jovem Pan. Enfim, seja qual for o desfecho desse caso, nós vamos cobrar do Renan Calheiros esclarecimentos. A gente deixa para depois os esclarecimentos que ele deve à justiça. Vamos tratar desse caso agora. O que eu posso também adiantar para que os meus companheiros também falem desse primeiro tópico, porque são vários. O que eu quero adiantar é o seguinte: o mais absurdo em todo o texto do Renan e com o respaldo do Humberto Costa, senador, o vampiro da lista de propinas da Odebrecht, em que aparece o Renan como atleta. Eu acho que o mais absurdo é eles acharem que isso intimida a Jovem Pan e vai amedrontar os jornalistas que aqui trabalham. Quer dizer, isso é o mais patético da nota, porque não há o menor risco de a gente deixar de falar a verdade, tá? E de externar a nossa opinião sobre tudo. E de qualificar cafajeste de cafajeste, ladrão de ladrão, porque a gente está interessado aqui em falar, em dizer as coisas como as coisas são e serão ditas. Vamos agora a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, olha, o comentário do momento aí esse ataque, né? Olha, Vitor, muito boa noite. Seja bem-vindo aí de volta ao grupo.
Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Renan Calheiros, ele está imaginando fazer do Brasil uma grande Alagoas. Não vai conseguir. Eu ouvi hoje por aqui o seguinte, que o ataque dele foi um ataque, né, usando a CPI para ataques pessoais. O ataque é contra o sistema, o sistema nacional democrático, que inclui a imprensa, né? É exatamente isso. São veículos de imprensa e ele incluiu a Jovem Pan de uma maneira muito esquisita, atabalhoada, né, que chega a ser burra, num requerimento copiado de vários outros. Ora trata como se fosse uma pessoa, quebrar o sigilo de uma pessoa. Isso não existe. A investigação, se fosse séria, teria que começar por outros ângulos. Não tem nada a ver. Ele pede a quebra de sigilo de anos anteriores à pandemia. O que o Renan quer? Ele quer desmoralizar e usa esse palanque eleitoral que se transformou a CPI e que acaba atingindo a imagem do Congresso Nacional. O que o Renan faz é descrito, inclusive, no Código Penal, que é a advocacia administrativa, é se utilizar do meio público para assuntos pessoais. É o que ele está fazendo, né? É como disse o Augusto, que ele indicasse a pessoa e respondesse ou pedisse o direito de resposta. Democraticamente se faz assim. Agora, usar um instrumento como o CPI, que é um instrumento poderoso das minorias, né? Um debate importante, uma investigação importante para fazer ataques pessoais e particulares, isso é nojento. O que ele está fazendo é usar um meio público para seus fins pessoais. Nada mais do que isso. Eu ouvi de colegas, ouvi de parlamentares, né, dizendo exatamente isso, que trata-se de um ataque à liberdade de imprensa que é redundante na Constituição. A democracia, como disse hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, né, tem pilares. E entre esses pilares está a liberdade de imprensa. É um dos fortes pilares da democracia. Não é o único, mas é um dos, e isso é muito importante. E eu ouvi, inclusive, de pessoas que disputam mercado com a Jovem Pan, né, que são ali concorrentes, e dizendo que esse tipo de ataque pode chegar aos outros veículos de comunicação. Renan está acostumado com Alagoas. Lá, ele é o senhor absoluto, filho do governador, tem um poder forte no Estado, onde ele pode calar alguns veículos de comunicação. Nem lá em Alagoas ele consegue calar a todos. E agora ele está trazendo esse rancor, está trazendo esse hábito como se fosse um dono do Brasil inteiro e transformar o Brasil numa grande Alagoas. Isso não deve passar. Hoje, daqui a pouco, os que mandam na CPI, o chamado G7, vão se reunir e decidir o que votar. Se votam ou não também esse requerimento porco e tosco, né? É preciso aprovar. Mas só o simples fato de apresentar um requerimento assim já é uma indignidade e um desmerecer de ser um representante no Senado Federal, a mais alta casa legislativa do país, né? Só de apresentar um requerimento assim já é desmerecer a situação de senador. Não vou ficar aqui repetindo sobre os 17 processos inquéritos contra Renan e uma condenação. Ele tem uma condenação na Justiça Federal daqui de Brasília, assinada por Valdemar Carvalho, improbidade administrativa, e na condenação está inclusive a perda do mandato e 8 anos de inelegibilidade. Ele tem uma condenação e são 17 inquéritos e processos no Supremo Tribunal Federal. Não vou ficar aqui repetindo isso, porque todos já sabem que a história dele é essa, de se defender eternamente, porque existem muitos inquéritos e outros irão. O que eu falo é o seguinte, é sobre esse respeito às instituições e à liberdade de imprensa. Não vai dar em nada, porque a Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana, S.A., nós já temos 77 anos de mercado, de trabalho. E durante esse tempo, houve ali a construção de um edifício sólido, com bases. Ele não entende disso. Para a régua do senador Renan Calheiros, estamos todos no mesmo barco. Errado.
É assim que essas pessoas pensam. Eu vou abrir e vou encontrar problemas. Não vai encontrar problemas, porque está tudo muito certinho e tudo publicado no Diário Oficial e agora no site aqui da Jovem Pan. Porque é necessário. Nós somos um SA e a lei exige a publicação dos balanços. É só ir nos balanços. Se tivesse um pouquinho de cuidado, era ir no portal de transparência e ver que ninguém aqui recebe dinheiro e que ninguém está recebendo rios de dinheiro por ser independente. Nós somos independentes e isso agride algumas cabeças, agride alguns que estão acostumados a capachos. É isso. Foi sim e é uma agressão à imprensa de uma forma geral e é o que eu tenho ouvido, inclusive representantes de veículos de comunicação. E agora sim, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Bem-vindo de volta. Boa noite, Obrigado, José Fiuza. Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. A gente está diante de um filme que o roteiro já estava dado, né? A gente vem falando sobre a atuação exorbitante dessa CPI no sentido da perseguição. Essa CPI tem sido usada, né, nos seus instrumentos aí constitucionais de investigação com desvios para perseguição. E nós estamos vendo essa perseguição se dar em várias direções. E nós temos alertado aqui, isso está tudo gravado, né? Temos um catálogo grande, né, de comentários, de avaliações sobre o modus operandi dessa comissão parlamentar de inquérito. Está tudo lá no YouTube, na Panflix, né? Nós temos alertado. A sociedade brasileira está transigindo com uma ação perigosa, uma ação de perseguição. Nós vimos médicas, estamos vendo médicas sob perseguição dessa CPI. Ou seja, usando de forma abusiva seus instrumentos, sua autoridade, né, de investigação, para constranger e intimidar pessoas. E, no caso, profissionais da medicina. Uma dessas médicas está, inclusive, processando integrantes da CPI. Se eu não me engano, 2 estão processando. Isso é perseguição, isso é um estado de perseguição, isso não é estado de direito. E o que nós vimos, nós temos alertado aqui fartamente sobre isso, saindo, né, deste lugar de uma suposta dualidade, de uma suposta polarização. Esquece, não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. Isso é um oportunismo. Você se coloca supostamente aí com uma causa política contra o inimigo construído para fazer política e para fazer perseguição e para abusar do poder. Então, nós temos alertado para isso, dizendo que não pode acabar bem, porque a sociedade está transigindo, de certa forma, com isso. E eu quero dizer aos ouvintes e espectadores aqui da Jovem Pan e dos Pingos nos Is, que parte da própria imprensa está transigindo tristemente com isso. Porque essas perseguições que eu citei são perseguições ostensivas, estão acontecendo, elas têm, no mínimo, vou usar um termo bondoso, no mínimo a complacência de grandes veículos de imprensa, fazendo essa triangulação, com sigilos que são quebrados indevidamente. O STF finge que não vê. Estamos ou não estamos vendo importantes, outrora importantes, pelo menos veículos de imprensa, compactuando com isso. Então, é esse o alerta que nós temos trazido aqui. A sociedade está querendo brincar de um jogo à margem da lei. E se você permite que o jogo fique fora da lei, você não sabe onde ele para e você não sabe a quem ele atingirá. A alegação contra a Jovem Pan, como já dito aqui muito bem pelo Augusto Nunes e pelo José Maria Trindade,
é de uma precariedade constrangedora, né? É um documento de fato indigno, né? De uma alegação dentro de uma instituição investigadora. É um documento indigno, é vago. E ali contém um outro veneno que eu quero citar, porque a Jovem Pan está inserida num grupo ali do alvo do Renan Calheiros e do Humberto Costa, está inserida num grupo supostamente de direita. Esse é o truque, eu tenho falado reiteradamente sobre isso. Esse é o truque. Essa historinha do gabinete do ódio, ela existe associável a este suposto aí setor do espectro ideológico. Isso é tudo cascata. Isso é tudo cascata. A Jovem Pan não é uma emissora de direita. A Jovem Pan abriga uma pluralidade de visões, de opiniões. É uma instituição tradicional da cultura brasileira. E o truque aí, porque a Jovem Pan, se não me engano, é o único grande, tradicional grupo de imprensa inserido nesse pedido tosco, o truque é esse, é dizer que é um veículo de direita. Eu não trabalharia num veículo de direita, com todo respeito àqueles que gostam dessa classificação, que se enquadram nesse segmento, mas aqui não temos crachá de segmento político. Isso é um espaço livre, isso é a mídia como ela deve ser. E vocês haverão de encontrar, e certamente encontram, cotidianamente, na programação da Jovem Pan, opiniões plurais, todo tipo, inclusive alguns embates acalorados sobre política. Como é que pode ser classificável assim? É porque a Jovem Pan também abriga pontos de vista que não estão nesse truque de demonizar esse governo. Essa é a grande covardia, esse é o grande veneno, que boa parte da imprensa caiu. O truque é demonizar o governo, o truque é dizer que esse governo federal é a pior coisa do mundo, que ele é uma antessala da ditadura e ficar batendo, jogando pedrinha em governo, que é a profissão mais fácil do mundo, né? Essa é a verdadeira primeira profissão mais fácil do mundo. São jornalistas de vida fácil, esses que vivem de atirar pedra em governo. O governo é a representação da sociedade, né? Ele tem pontos bons, pontos ruins, e quando nós trazemos aqui os aspectos positivos de reformas estruturais importantes que a sociedade sempre se manifestou, a sociedade sadia a favor, nós não estamos fazendo política de direita, conservadora ou governista. Nós estamos reconhecendo aquilo que o país precisa. E, covardemente, isso é associado com a associação política, né? Então, eu quero fazer essa distinção porque aqui, se você perde a independência, você cai realmente numa caricatura. E os covardes vivem de caricaturas. Não encontrarão aqui caricaturas, não há caricatura aqui. Aqui a liberdade, a potência na opinião, na visão, né? Independência. Esse é o ponto. E eu queria, mais uma vez, concluir dizendo o seguinte: os demais veículos de comunicação, ou até jornalistas, que estão assistindo isso achando graça, achando interessante e até compactuando com ações persecutórias da CPI, eles estão brincando com fogo. Eles estão colocando a um palmo da fogueira a sua própria liberdade. Pensem nisso. Agora você, Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Vitor. Boa noite para você no Brasil. Bem-vindo de volta, sentimos sua falta. Você obrigado, Ana. Já voltou numa semana, num dia quente, não é mesmo? Pois é. Muito, muito bem-vindo. Sentimos sua falta e a audiência também. Boa noite, mestre Augusto, Zé, Fiuza e a nossa audiência maravilhosa. Olha, os meus companheiros aí já falaram praticamente tudo em relação a isso, né? A liberdade, acima de tudo, liberdade de imprensa. O que dá uma tristeza é ver pessoas, jornalistas,
que não concordam com esse programa ou com o que nós pensamos politicamente, economicamente, ideologicamente, e estão aplaudindo essa quebra aí, né? Eu diria até isso, essa quebra do Estado Democrático de Direito, porque hoje não concordam com a gente, mas engraçado que há pouco tempo atrás algumas pessoas defendiam a primeira emenda americana, que é exatamente sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E agora, aí no Brasil, acham bonito porque um grupo ou jornalistas independentes que questionam, porque eu acho que esse é o que incomoda bastante alguns jornalistas que não conseguem ter essa independência, acho que é o que incomoda bastante nesse programa, tanto de nós 4, nós 5 aqui, mas também daqueles que substituem quem está de férias, é a independência de questionar. A gente questiona como a comunidade científica questiona, médicos, não apenas nós, jornalistas, mas médicos estão sendo aí colocados também numa espiral de silêncio, nas guilhotinas virtuais. Médicos não podem questionar vacinas, não podem mostrar os caminhos do tratamento precoce, do tratamento imediato, assim que a pessoa, né, constatou ali que está positivo para a Covid. E existe, sim, uma força nefasta e que essa CPI e esses personagens caricatos, como Renan Calheiros e Omar Aziz, por exemplo, existem essas forças aí que precisam calar quem questiona. Há várias peculiaridades em relação a essa decisão, né, a esse requerimento aí, e o que mais estranha é que a CPI foi criada, o Zé comentou isso, eu só queria alertar para como não faz sentido o que esses senadores fazem ali na CPI, uma CPI criada para investigar a atuação do governo federal dentro da pandemia, mas que vai até 2018, inclusive dizendo aí que jornalistas da Jovem Pan, próximos ao então candidato Jair Bolsonaro, o que isso tem a ver com a pandemia? O que isso tem a ver com a pandemia? É perseguição, sim, mas aqui a gente não vai calar, aqui nós continuaremos questionando, nós continuaremos dando voz às ruas, e aí eu tenho que só lembrar que Renan Calheiros aí é o campeão dos inquéritos, né, no Congresso, e não são 17, Zé, eu fiz a pesquisa, são 21 inquéritos no STF. Desses, 10 inquéritos estão ativos, havia 11 ativos, mas um acabou sendo enviado para a Justiça Eleitoral de Alagoas. É exatamente o que o nosso mestre Augusto Nunes aí fala, né? O faroeste à brasileira, corruptos, bandidos investigados, querendo posar de bons moços, e aí com aval de muita gente que se diz conservador, liberal, e aí eu tenho que concordar mesmo nesse ponto com o Fiuza, das etiquetas, dos balaios da esquerda e da direita, embora eu acredite que essa divisão seja necessário, mas não apenas para personagens, para nomes, mas sim para ações. E as ações dessas pessoas ditas aí conservadoras, liberais, que defendem a primeira emenda americana, queriam que no Brasil nós tivéssemos uma absoluta liberdade de expressão como tem aqui nos Estados Unidos, e hoje estão aí nas redes sociais batendo palma para essa atrocidade contra a liberdade de imprensa.